Quero saudar a todos com a paz do Senhor e trazer para vocês mais um estudo. O estudo que eu trarei hoje será sobre os evangelhos. Como nós podemos conhecer mais o Senhor Jesus? Através do Santo Evangelho que os seus evangelistas escreveram. Nós vamos aprender, hoje eu vou falar um pouco mais do Evangelho de Mateus. Porque, na verdade, Mateus foi aquele que um dos seus discípulos, que andou ali com Jesus, foi ele que aprendeu ali cada vez mais a sua caminhada e tenta nos ensinar também aquilo que nós devemos fazer quando estamos querendo conhecer o Senhor. Se você quer conhecer o Senhor, procure ler mais os evangelhos. Às vezes você vai até se perguntar, mas poxa, os evangelhos eles são meio que parecidos. Sim, os três primeiros, que são Mateus, Marcos e Lucas, realmente eles são parecidos. Eles têm uma aparência, o que um fala, o outro também vão falar. Só que eles vão falar de cada um de um jeito. Cada evangelho é falado para um tipo de pessoas. Uns são para a igreja, outros são para os romanos, outros são para os gentis e outros são para o próprio povo judeu. Então eu vou começar aqui pelo Evangelho de Mateus. Hoje eu vou fazer esse estudo em cima do Evangelho de Mateus. E espero que o Senhor Jesus toque no coração de vocês com mais esse ensinamento e que Ele venha falar cada vez mais com vocês, como Ele falou comigo durante essa semana, enquanto eu estava estudando. Terminei esse estudo até hoje, pois estudei bastante sobre isso e espero que possa alcançar a vida de cada um de vocês, porque muitas das vezes não é uma pregação, é um estudo, mas no meio do estudo, Deus vai sempre estar falando com cada um de nós. Então começarei pelo Evangelho de Mateus, e vai estar aqui, ó. Mateus é a primeira das 4 biografias de Jesus, encontrada no Novo Testamento. O livro recebe o nome do seu autor, Mateus, também conhecido como Levi, um coletor de impostos da Galileia, que bem conhecido como Levi, um coletor de impostos da Galileia, que se tornou um dos 12 primeiros discípulos do Mestre. Ele era judeu e escreveu seu evangelho para um público também judeu. Veja aqui que eu tinha dito que cada um escreveu para um tipo de povo. E nós vamos ver que Mateus ele é judeu. E com isso ele escreve para o próprio povo, o povo judeu, a fim de mostrar conclusivamente que Jesus era o Messias prometido. E portanto, o herdeiro legítimo do trono de Davi, como rei dos judeus. Então, é o que eu já tinha dito aqui, Mateus vai mostrar para o povo judeu que Jesus é o Messias que eles esperam até hoje. Porque, infelizmente, quando Jesus esteve aqui na terra, como homem, o povo, a maioria dos judeus não o aceitou. Como até hoje, eles não aceitaram ainda Jesus como seu Salvador. Muitos judeus ainda esperam o Messias até hoje, porque eles achavam que o Messias viria para guerrear, principalmente naquela época, que eles estavam sobre o jugo romano. Ele achava que eles deviam achar que Jesus ia vir, que o Messias, aliás, viria com espada e escudo, e como Davi, que juntou as tribos de Israel
nas batalhas, nas guerras, o Messias também viria dessa forma. Só que não. Porque, na verdade, Jesus ele não veio para conquistar o reino do homem. Aqui, esse reino agora. É o reino espiritual. Porque Jesus é o dono de tudo. Então, eles até hoje estão esperando. Dando continuidade, ele começa o seu livro traçando a árvore genealógica de Jesus. Desde Abraão, o pai da nação, passando por Davi, o rei do qual o Messias deveria ser descendente, até José, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. Seu relato sobre a vida deste inclui detalhes sobre seu nascimento, os famosos ensinamentos do Sermão da Montanha, capítulo 5, verso 7, que vem escrito: bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Também, entre eles, as bem-aventuranças de Mateus 5 ao verso 11, que diz: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado os puros de corações, pois verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filho de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurado serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Como eu falei, está em Mateus 5, verso 3, 11. Então, bem-aventurado será aquele que continuará fazendo a obra do Senhor, aquele que fará a obra sinceramente, aquele que ficará no caminho do Senhor, aquele que realmente se converter. É o que eu sempre digo para as pessoas: conversão é mudança de direção. O que acontece quando nós mudamos de direção? Nós damos as costas para o pecado. E quando você dá as costas para o pecado, você passa a ser um bem-aventurado. Dando continuidade. E a oração do Pai Nosso. Mateus aqui também ele vai nos mostrar que Jesus, além de ensinar muitas outras coisas, ele também nos ensina a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6, 9 e 13. E também fala sobre as parábolas, bem conhecida, mais de 20 histórias de milagres e relatos sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que eu estou falando para vocês, meus irmãos, se vocês querem conhecer Jesus de todo o coração, de tudo, do que ele fez, do que ele faz e do que ele fará, leia os evangelhos. É a partir dos evangelhos que você vai conhecer Jesus. É como eu tenho dito, cada um dos evangelistas aqui, ele vai falar para um povo. Mas leia os evangelhos, que você vai saber verdadeiramente o que Deus quer falar com cada um de vocês. Continuando aqui, nós vamos ver. Mateus cita o Antigo Testamento, ou faz referência a este 129 vezes. Muito mais do que qualquer outro escritor dos evangelhos. É o único escritor da Bíblia que usa a expressão o que foi dito como referência ao Antigo Testamento.
E o reino dos céus aparece em Mateus e em nenhum outro livro das Escrituras. Mateus vai enfatizar muito sobre o reino dos céus. É o que aqui acabou mesmo de dizer nesse estudo. Ele vai ser o único livro que vai enfatizar sobre o reino dos céus. Dando continuidade, cerca de 60% deste evangelho conta lições que Jesus ensinou aos seus seguidores. E parte dessas instruções fala sobre problemas referentes ao casamento e à família. Apenas este livro inclui o completo ensinamento do Mestre acerca do matrimônio e do divórcio, que está em Mateus 19, 3 ao versículo 12, que eu estarei lendo para vocês. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando dizer-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que o fez, no princípio, macho e fêmea, o fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne, numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelo homem, e há eunucos que castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Mateus 19, 3, 12. Mateus também registra o ensino de Jesus sobre o valor e a importância das crianças e como segui-lo. Ele também nos ensina como segui a Deus e a consequência que isso também vai nos trazer. Que pode e irá dividir os membros da família, que está em Mateus 10, 21. Que nós vamos ver o seguinte: na palavra do Senhor diz que muitas das vezes nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser perseguidos principalmente por aqueles que são da nossa família. Aqueles que estão mais próximos de nós são aquelas pessoas que irão nos perseguir. Porque muitas das vezes aquelas que não estão próximas a nós vai passar até a nos admirar. Sabe por quê? Porque vamos supor que você ande com um grupo de pessoas que não tem boa índole. E a partir desse momento, o evangelho do Senhor te pegou, te alcançou. O que você vai fazer? Você vai se distanciar desse tipo de pessoas. E esse tipo de pessoas, eles vão passar a te questionar. Eles vão passar a te ignorar. Muitos deles nem te cumprimentar vão. Então o que acontece? As pessoas que estavam sempre ao seu redor vai te achar um chato. Mas aquelas pessoas
que não estavam tão próximo de você e ver a sua mudança, eles vão falar: eis um homem de Deus, eis uma mulher de Deus. Por quê? Porque eles não andavam com você, mas eles conheciam aqueles que andavam contigo. E que você praticava as mesmas coisas que aquelas pessoas praticavam. Alguns até vão olhar com desconfiança, querendo saber se realmente você mudou. Mas não se importe com isso. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Permita que o Evangelho do Senhor mude a sua vida, para que aquilo que você fazia lá no passado fique no passado. Porque Deus, quando você se arrepende e entrega para Ele o seu coração, Ele joga tudo no mar do esquecimento. Mas não se esqueça, tudo que você faz ou fez sempre tem as consequências. Porque a gente não tem como plantar um pé de goiaba e querer que ele dê manga. Porque as consequências sempre virão, elas sendo boas ou não. Então sempre fique ligado, porque uma reação, ela sempre vai trazer. Uma ação, aliás, sempre vai causar uma reação. Então, você que está me escutando, que ainda não se entregou para Jesus, que você anda com pessoas que você pensa que são suas amigas, mas se eles puderem, eles vão te abandonar, entrega-se a Jesus. Porque a melhor coisa que se tem, o melhor amigo que nós podemos ter, e nunca vai nos abandonar, se chama Jesus Cristo. Ontem eu estava vendo uma programação na televisão, é uma programação, até gosto muito, essa programação se chama Tratamento de Choque. E uma das personagens ali, uma das meninas, ela passou por esse processo. Por quê? Porque numa das vezes que ela saiu, ela não avisou a mãe. E ela se embriagou. Mas ela entrou num coma tão grande por causa da bebida, que ela ficou 3 dias longe de casa. E quando acharam ela estava debaixo de uma ponte. Mas a misericórdia de Deus foi tão boa com essa menina, que ela foi achada viva. Então ela passou por esse programa. E ali ela teve que passar um tempo depois, até presa, pelos atos que ela tinha cometido antes desse programa que ela passou, mas ela conseguiu se formar nesse programa e mudou a vida dela. Então faça como ela, faça como eu, faça como muitos já têm mudado a sua vida. Entrega-se ao Evangelho do Senhor Jesus. Entrega a sua vida na mão do Senhor. Mateus, apenas esse livro inclui o completo ensinamento do Mestre cerca do matrimônio, como eu até tinha dito aqui. E como consegui-lo e pode nos dividir entre a família. E agora aqui, Mateus também contém a conclusão de Jesus de todo ensinamento do Antigo Testamento, ao que conhecemos como grande mandamento. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Nós devemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o coração, acima de tudo e acima de qualquer um. Não coloque ninguém acima do Senhor. Lembre-se de Abraão com Isaac. Abraão, quando recebeu sua bênção, que era Isaac, ele, pela felicidade que ele ficou, ele permitiu por um tempo que Isaac fosse até mais do que Deus. Ele começou a largar seus compromissos com o Senhor. E Deus pôs ele à prova. E com isso ele
percebe o que ele estava fazendo. Muitas das vezes nós recebemos bênçãos, e quando nós recebemos essas bênçãos, principalmente porque às vezes ela demorou muito, às vezes a gente pega essa bênção e esquece do Senhor. Então não se esqueça do Senhor. Continue amando o Senhor, porque mais bênção Ele tem para te oferecer. E de todo o teu pensamento, este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Este mandamento para amar o próximo como a si mesmo começa em casa, em nossa família, em nosso casamento. Tem sido difícil. Muitas das vezes nós amarmos nossa casa, nossa família. Mateus deixa aqui o versículo 22, capítulo 22, do verso 37 ao 40. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Irmãos, você tem amado o seu próximo como a ti mesmo? Eu vou até além. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: você tem amado a ti mesmo? Eu costumo conversar com algumas pessoas e falar o seguinte: para nós amarmos o nosso próximo, nós temos que nos amar primeiro. E eu percebo que muitas das vezes nós não estamos nos amando. Por quê, presbítero Roberto, nós não estamos nos amando? Porque se nós estivéssemos nos amando, muitas das vezes nós trataríamos o nosso próximo como nós queremos ser tratado. Então trate, comece a se amar, aproveite o tempo que nós estamos passando, principalmente aqueles que podem dentro de casa. Aquele que não pode, está saindo também para trabalhar. Aproveite esse tempo para ligar para alguém que às vezes você não vê há muito tempo. Hoje mesmo eu fiquei muito feliz com uma ligação que eu recebi de um amigo meu, o Zeir Dias, que trabalhou comigo, e eu procurando esses dias o telefone dele, não consegui achar. Pensei nele e hoje ele me telefonou. Que alegria eu senti! E a gente ficou conversando mais ou menos 20, 30 minutos. E ele falando do sobrinho dele, o pastor Renato, que também tem feito cultos em casa. E eu falei: poxa, Dias, eu também estou fazendo com a minha família. Ele: poxa, que legal, que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. E eu quero deixar aqui um abraço para esse meu amigo Dias, que Deus venha abençoar a vida dele também, e de toda a família. Irmãos, vamos amar o próximo. Vamos ligar para aqueles que você não liga há muito tempo. Ajude, estenda suas mãos. Quantas são as vezes que às vezes a gente passa por um caminho e vê alguém precisando de uma ajuda e a gente não ajuda. É capaz de a gente até passar por cima daquela pessoa, mas a gente não dá as mãos para ajudar. Haja com compaixão, mas não faça porque eu estou falando aqui, não. Faça de todo amor, porque a obra do Senhor
ela foi feita para fazer com prazer e não por obrigação. Muitos fazem hoje em dia a obra do Senhor, às vezes por obrigação, para querer aparecer, mas não é dessa forma. Faça com amor. Minha filha outro dia falou que a avó dela tinha sonhado comigo. E eu perguntei, o que ela sonhou, minha filha? E ela falou, minha avó disse que você estava muito feliz. E eu falei assim, deve ser porque eu tenho tido tempo de falar mais para as pessoas sobre Deus. Eu tenho tido tempo de pregar mais a palavra do Senhor. E era algo que eu sempre pedia ao Senhor, sempre ao meu coração. Que a maior vontade que eu tinha era de pregar a palavra do Senhor. Espero que essa palavra toque o coração de vocês, que a partir de, não só de hoje, até antes mesmo, o coração de cada um de vocês mudem, como tem mudado muito mais o meu, e que a gente venha a ser pessoas diferentes, pessoas que ajunte almas, que ajunte pessoas, do que pessoas que separam. Eu aprendi uma vez que é muito melhor nós construirmos pontes do que muros. Então seja você um construtor de pontes. Espero que essa palavra toque no coração de vocês. Dá um joinha lá dá uma curtida lá no Facebook, uma curtida no YouTube. Compartilhe essa palavra com alguém, porque muitas das vezes alguém está precisando somente de uma palavra. Às vezes ela não serviu para você, mas vai servir para outra pessoa, que está muito necessitado de ouvir a voz de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Senhor esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. E amanhã eu continuarei e falarei sobre o Evangelho de Marcos. Fique com Deus e que Deus os abençoe.